Muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar nesta quarta-feira de cinzas. Acabou a folia, minha gente. E o que pode estar perto de terminar também é o vínculo do Felipe Coutinho com o Vasco. É isso mesmo, o jogador pediu para rescindir o contrato com o clube. Então bora para São Januário conversar com o Juliano Lima, que tem mais informações pra gente. Oi, Juliano. Pegou o torcedor de surpresa, hein? Boa tarde, meu amigo. É verdade, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Pegou o torcedor e também o presidente Pedrinho de surpresa, também a diretoria do Vasco de surpresa, né? Felipe Coutinho pediu rescisão do Vasco, né, de contrato com o Vasco. Essa decisão foi formada pelo staff do jogador diretamente ao presidente Pedrinho. Como eu falei, a diretoria foi pega de surpresa, né? Inclusive o Felipe Coutinho até ligou para o Fernando Diniz, do treinador, para falar sobre essa decisão. É óbvio que o treinador tentou mudar o jogo, reverter a situação, pediu para ele ficar novamente, mas a decisão está tomada e o Felipe Coutinho não vai mudar de decisão, pelo menos a informação que a gente tem. Bom, o assunto Coutinho foi reunião nesta quarta-feira na diretoria do Vasco. A rescisão de contrato, Débora, ainda não foi assinada, então a tendência de que Felipe Coutinho e Vasco se pronunciem de forma oficial em breve. Internamente no Vasco, Débora, a informação que a gente tem é que o clima era muito bom, o ambiente de trabalho era muito bom, com o elenco, com o técnico Fernando Diniz. O que pode ter pesado são as críticas recebidas nos últimos tempos, Débora. Tá certo, Juliano, obrigada pelas informações. Vamos relembrar então a história do Coutinho, né? Surgiu na base do Vasco, é cria da Colina, fez 43 jogos antes de se transferir para a Europa aos 18 anos de idade. O Coutinho voltou para o Vasco em julho de 2024, querendo demais, como dizia a música, e não conseguiu ser aquilo que a torcida estava esperando. Nessa segunda passagem foram 81 jogos, 17 gols, 7 assistências e nenhum título. A gente vai ficar de olho, né, no futuro do Coutinho. E por falar nisso, talvez sem o Coutinho, o Vasco vai pegar o Fluminense no domingo pela semifinal do Carioca. O jogo ainda não tem um estádio definido, mas você vai conferir tudo ao vivo aqui na Globo. Só que o assunto do dia mesmo é o Felipe Coutinho, gente. Presta atenção, e esse é um assunto sério, eu vou voltar lá pro meu lugar, eu quero a opinião do Tartar, do Moretti também. Felipe Coutinho expressou ao presidente Pedrinho o desejo, gente, de rescindir o seu contrato com o Vasco. Acabar com o contrato antes dele terminar. O anúncio deve ser feito ainda hoje, ainda não é um anúncio oficial, tá bom? Essas são informações de colegas que apuraram. A informação inicial é do canal Atenção Vascaínos. O Lucas Moretti, o que você pode dizer sobre essa notícia que pegou todos os vascaínos de surpresa, né? O Coutinho que começa jogando no Vasco, tem toda a sua história, a trajetória na base, é um cara que é apaixonado pelo Vasco da Gama, tem uma passagem recente agora bem positiva, assim, a gente sabe que o Vasco tem muitos problemas, mas ele pisou numa semifinal de Copa do Brasil, depois ele pisou numa final de Copa do Brasil, num Vasco que na última década briga aí para contra rebaixamentos e tudo mais. E aí pegou todo mundo de surpresa. Repito, ainda não é uma informação oficial, é uma informação apurada por colegas. O Coutinho rescindiu seu contrato com o Vasco. Lucas Moretti, quero sua opinião, depois quero ouvir Tartar, que é um ex-jogador, e eu quero também olhar o lado humano do jogador. Fala comigo, Moretti. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Tartar. Um prazer estar aqui. Gente, a gente pesou o clima pra caramba, né? Pesou. Eu preferia voltar pro carnaval. Caraca, a gente tava benzão, negócio de carnaval. Tava. Do nada eu abri a boca, pesei o clima. Foi mal aí, galera. Desculpa. Muito, Fernandinha. Vai, Moretti. E pesou o clima pro torcedor vascaíno na noite de ontem. Do nada, né, de forma completamente surpreendente, o amigo Flávio Dias trouxe essa informação relacionada ao Felipe Coutinho, né? O Coutinho, ele nesse ano de 2026, ele não vinha vivendo um bom momento com a torcida Cruz Maltina, isso era um fato, a gente não precisa omitir esse fato do Felipe Coutinho, jogador que vinha sendo vaiado nos 2 últimos jogos do Vasco, contra a Volta Redonda e também contra a Bahia em São Januário. Felipe Coutinho foi vaiado, foi de certa forma até xingado pelo torcedor Cruz Maltino pelas más atuações. Isso é um ponto. Só que o Felipe Coutinho, amigo vascaíno, é importante lembrar, foi um jogador que talvez nos últimos momentos bons que o vascaíno viveu, o Felipe Coutinho esteve presente. O Felipe Coutinho chega ao Vasco no meio de 2024, uma linda festa ali realizada em São Januário para receber, inclusive, o camisa 10 Cruz Maltino. É importante lembrar o contexto daquele ano de 2024. O Vasco vinha logo após uma saída da 777 Partners, um caos financeiro, um caos esportivo, e o Felipe Coutinho ele surge talvez como um alento para o torcedor vascaíno. Eu falo,
Se o Felipe Coutinho talvez não tivesse chegado ao Vasco em 2024, eu não sei qual seria o desfecho daquela temporada, tá? Por conta de tudo ruim que aconteceu. O Felipe Coutinho foi esse personagem. Em 2024, inclusive, o Felipe Coutinho participa de uma ida ao Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil depois de muitos anos. Ano passado, novamente, o Felipe Coutinho, junto ao elenco Cruz Maltina, ele leva o Vasco a uma final de Copa do Brasil. O Felipe Coutinho teve uma participação especial, talvez um dos melhores jogos do ano. Dois últimos anos do Vasco, que foi aquele 6-0 contra o Santos dentro do Morumbi, uma atuação de gala do Felipe Coutinho. E essa notícia, mesmo com o Felipe Coutinho indo mal durante a temporada de 2026, sendo vaiado, era uma notícia que o torcedor vascaíno ela jamais gostaria de ouvir. Coutinho é o camisa 10 do Vasco, Coutinho é o capitão, Coutinho é um jogador identificado com a torcida. Se você pergunta para qualquer torcedor vascaíno, o desejo do torcedor é que o Coutinho voltasse a jogar um bom futebol e o Coutinho apresentasse tudo aquilo que o torcedor já viu e gostaria que ele apresentasse. Essa notícia ela cai de fato como uma bomba no meio da torcida vascaína, é uma notícia triste, porque o vascaíno não sabe o que irá acontecer para o ano de 2026. A sensação é que a situação de uma saída do Coutinho é apenas o ápice de algo ruim que está acontecendo dentro dos bastidores do Vasco. Basta você acompanhar as partidas do Vasco que isso fica nítido. É um desempenho ruim, é um vestiário que hoje está perdido. A informação que eu tive no sábado é que teve problema no vestiário logo no intervalo, durante a partida entre Vasco da Gama e Volta Redonda. Muitos jogadores, nesse momento, já não estão mais gostando da postura do técnico Fernando Diniz. E a pergunta que eu faço para reflexão é, será que o Coutinho, esse clima ruim hoje que tem dentro do Vasco da Gama, não está sendo um dos motivos que está fazendo o Felipe Coutinho deixar o Cruz Maltino? Uma notícia muito triste aí nessa quarta-feira, Fernandinha, que deixa o vascaíno com uma grande interrogação, tá? Para a temporada de 2026. Cara, esse assunto tem muitas camadas, hein? Eu vou chegar pra cá, deixar o Coutinho na tela de vocês. Ô, Tartar, você como ex-jogador, essa é uma decisão muito incomum. Poucas vezes a gente vê um jogador rescindindo o contrato. Claro que existe, tá, gente? Mas não é o natural, né? E ainda mais do Coutinho com o Vasco. A forma com que ele chegou, o Vasco não tinha um projeto grandioso para o tamanho do Coutinho, a gente sabe disso. Perfeito. E ele abraçou o projeto. Ah, Fernanda, mas ele ganha muito dinheiro. Ganha porque ele merece, né? Ele ganha muito dinheiro porque ele é o Felipe Coutinho. Não acho que foi coincidência o Vasco chegar em semifinais, em finais, com a presença dele. Ele pode não ser o grande líder que o vascaíno esperava, mas eu acho que ele nunca vai ser. É o perfil do Felipe Coutinho. O torcedor não pode esperar que um goleiro bata bem uma falta. Mas tem quem bata? Tem, mas tem goleiro que não faz. E tem coisas no jogador que você não pode exigir dele se ele não sabe, não consegue, se não é dele. Eu acho que o Coutinho não tem essa liderança nem técnica, nem emocional que eu acho que o vascaíno esperava dele. Ser um grande protagonista, ser um grande personagem, nem sempre é ter que ser um líder. Ser um líder é muito pessoal e eu acho que é uma coisa da pessoa mesmo. E aí, essa rescisão de contrato. Essa rescisão pode ter várias camadas. Ela pode ter um Coutinho que não está bem na questão, ele com ele, de uma decepção, do maior amor da vida dele, que é o Vasco, que é o torcedor vascaíno, vaiando ele, mas ele também tem que estar pronto para isso, já que é o tamanho do jogador que ele é. Ou será que é um clima de vestiário que não tá legal? E aí, em vez de, sei lá, ele tentar derrubar o treinador, ele preferiu se sacrificar e ir embora? Eu não tô dando informação não, tá, gente? Eu tô levantando hipóteses aqui pra gente tentar entender esse movimento do Felipe Coutinho, ô Tartar. Você, como ex-jogador, o que você enxerga nessa situação? São muitas camadas aí, né, Fernanda? Muitas. São muitas camadas. Uma quarta-feira de cinzas que acaba caindo muito mal, realmente, pro torcedor. Até mesmo quem o criticou, quem foi ao vestiário, quem foi até o estádio e acabou o vaiando, sabe do amor, porque esse jogador tem um famoso DNA vascaíno. Verdade. Né? E o Vasco tem isso com as suas crias, que eles sempre retornam bem. E o Felipe Coutinho, já nessa fase mais aguda agora da carreira, desde que voltou, também não encontrou um grande elenco, né? Para que ele pudesse desenvolver o melhor da sua qualidade, tudo aquilo que a gente realmente sabe que ele pode entregar dentro de campo, não vem entregando. Isso é fato, é uma verdade, né, sobre isso, porque já vimos o Felipe Coutinho em momentos, né, com muito mais lucidez dentro de campo. Eu acho que ele acaba também não entregando isso ao Vasco. E o torcedor, como o maior
Patrimônio do clube. Patrimônio do clube, tem total direito de cobrar o jogador também. Mas aí a gente parte aí para um lado, vamos dizer, como ex-jogador, né, talvez muito pessoal. Né? E aí, olhando por esse lado, talvez ele cansou. Cansou porque tem um desgaste muito grande, principalmente dessa questão mental. Principalmente sendo um Felipe Coutinho, tendo que carregar essa bagagem. E a gente vê que durante a carreira do Felipe Coutinho, ele nunca teve essa questão dessa liderança. Ele nunca foi aquele jogador dentro de campo quente, vamos dizer assim. Né? Então, assim, ele sempre foi sereno, ele nunca quis holofotes, ele nunca quis esse foco todo para ele. E devido ao tamanho na volta dele, né, com música, com aquela grande esperança de ver um grande jogador vestindo a camisa do Vasco, ele acabou se frustrando e o torcedor também acaba se frustrando. É um fim de um relacionamento de muito amor, mas que pelo jeito vai ter de fato um final. Um final triste, eu diria. Porque eu acho que o Moretti, eu acho que o Coutinho volta para reencontrar a felicidade dele enquanto jogador, né? Todo mundo comenta, eu não conheço o Felipe Coutinho pessoalmente, mas todo mundo comenta que ele é um rapaz muito doce, muito querido, que ele é um garoto muito disciplinado, que ele é um super talento, mas ele é um super profissional também, a gente falando aqui de atleta de alta performance. Ele é um cara super dedicado. Ele encontrou problemas físicos na sua carreira e também no Vasco. E todo mundo sabia disso quando trouxe o Felipe Coutinho. E isso não foi um problema para o vascaíno. O vascaíno teve muita paciência com o Coutinho em relação a minutagens. A ele tá bem e no outro jogo ele não tá tão bem. Porque fisicamente a gente via que ele tinha que entrar naquela câmara hiperbárica dele lá para respirar aquele oxigênio. Para talvez tentar zerar qualquer tipo de problema físico que ele tinha. E ele voltou para o Vasco para reencontrar a felicidade. Eu acho até que ele reencontrou. Ele foi muito amado quando chegou e muito amado até o final. Só que nos últimos jogos, nos últimos momentos, Moretti, o Vasco não está bem. E aí, obviamente, o torcedor está com toda a razão, ele não pode se sentir, ai, meu Deus, eu vaiei o Coutinho porque mereceu ser vaiado, porque não estava jogando bem, e o jogador tem que estar pronto para ser vaiado, qualquer jogador. Mas talvez houve uma questão pessoal dele, olhar a família dele, o amor da vida dele, vaiando dele. Talvez aquilo não caiu bem. Ou será que talvez tenha mais coisas por trás disso, Moretti? A gente está falando de um Vasco que a gente está entendendo que o bastidor está bem aquecido. Você concorda comigo? Muito. Será que não tem mais do que, eu tô triste que eu fui vaiado nessa história toda, Moretti? Perfeito, Fê. As informações, né? A gente que trabalha diretamente com o Vasco sabe muito bem disso. As informações hoje que chegam de dentro do Vasco da Gama para fora são as piores possíveis. E o Coutinho, exatamente por conta dessa liderança, por ser esse camisa 10, por ser o capitão hoje do Vasco da Gama, ele fica muito exposto. E o Coutinho ele foi muito exposto durante esses primeiros jogos da temporada de 2026. É uma pergunta até que eu faço, tá, Fernando? O Coutinho é um jogador que tem é o maior salário do elenco, é o líder, mas será que vale essa exposição que o Coutinho teve durante a temporada de 2026? De uma forma geral, o Coutinho foi o titular desde a primeira partida do ano. É um jogador que tem esse problema físico. Foi até no último programa, sexta-feira passada, quando a gente estava debatendo sobre a questão do Vasco da Gama em si e sobre o Coutinho, foi um questionamento que eu fiz. A gente vinha reclamando muito das atuações do Felipe Coutinho. Mas será que o Felipe Coutinho fisicamente não estava esgotado? Que o Vasco ele foi um elenco, né? O elenco do Vasco de uma forma geral, foi um dos que mais atuou na temporada passada. O Coutinho, no dia 11 de janeiro, ele estava atuando contra a equipe do Maricá em São Januário. E o modus operandi dele na chegada do Diniz mudou bastante. Muito. Ele melhorou muito, né? A gente Sim. entende. O Vasco teve uma reta ali, aquele jogo com o Fluminense, ele arrebentou a boca do balão, Perfeito. Jogou por magia naquele dia. Mas a gente entendeu que o modus operandi do Diniz com ele ficou muito diferente dos demais. Porque tinha um controle de minutagem muito grande e na questão, na chegada do Diniz foi vai. E ele ficava até o fim tudo, né? Sim, e era um questionamento da torcida com relação ao Coutinho. Porque muitas vezes o torcedor vascaíno olhava para dentro de campo e via o Coutinho extenuado, esgotado. E se perguntava, o que o Felipe Coutinho está fazendo dentro de campo ainda? Era difícil entender. E você até falando sobre a torcida de uma forma geral. É importante o torcedor cruzmaltino entender que não tem culpa na saída do Coutinho. Nenhuma. Você, torcedor vascaíno, que foi a São Januário vaiar, que através das redes sociais acabou, de certa forma, reclamando das atuações do Coutinho, você não tem culpa nenhuma sobre o que está acontecendo agora. Roberto Dinamite foi vaiado, Edmundo foi vaiado, Romário foi vaiado, os maiores jogadores da história do Vasco da Gama já foram vaiados.
a saída do Coutinho ela pode ter relação com as vaias, mas você pode ter certeza. Será que tem? Então, aí eu vou complementar, mas você pode ter certeza, se o ambiente do Vasco da Gama nesse momento estivesse bom, não seriam as vaias que tirariam o Coutinho de São Januário, Fernanda. Ô Tartar, o tamanho que tem esse rapaz, a experiência que tem esse rapaz, a prateleira que ele conquistou, tudo que ele já viveu no futebol, inclusive com a camisa do Vasco, na base e tudo mais. Você acha que no tamanho dele, ele rescinde um contrato porque ganhou meia dúzia de vaias em São Januário? Lógico que não. Você acha? Lógico que não, ainda mais com a história toda construída, né? Como eu disse, esse perfil desse DNA vascaíno. Lógico que não, isso com certeza tem muitas coisas internas que estão rolando, que estão acontecendo, e isso desgastou ele. Lógico, ele não vai vir a público falar, ele não tem esse perfil, ele não é esse tipo de gente. É gente da melhor qualidade, Felipe Coutinho só tem melhores informações quando se fala dele. Todo mundo tem muito respeito por ele, jogador que já teve em Copa do Mundo. Então, assim, é um grande jogador, então não foi meia dúzia de vaias que deixou ele tão estressado. Contra o? Foi contra a Bahia e agora o último jogo contra o Volta Redonda. Que ele não subiu, né? Que ele não subiu no sábado, ele não volta. Você acha que num jogo contra o Volta Redonda, no Campeonato Carioca, em que tá tudo desmanchando, tá tudo derretendo, né? Ele vai vaiado, aí ele não sobe porque ele ficou triste e vai embora. E olha, Fê, a informação... Pode ter sido um estopim pra falar, não aguento mais. Como num relacionamento, um monte de coisa acontecendo. Aí é um dia, pô, mas você falou mais alto, eu não aguento mais, você vai embora. Mas não foi o que foi aquilo. Foi tudo que tá acontecendo, né? Não, e a informação é que no jogo de sábado contra o Volta Redonda, nessa mesma partida que o Coutinho ele não volta, né, para a segunda etapa após ser substituído no intervalo, é que o clima dentro do vestiário ele ficou quente. Teve briga, que teve discussão, isso inclusive as imagens até comprovam no túnel para retornar ao segundo tempo. O Fernando Diniz ele está no topo das escadas para retornar ao gramado e o elenco está numa roda completamente sozinho. E o Diniz olhando de cima para o elenco cruzmaltino, querendo falar, reclamando ali com os jogadores. Então o clima no vestiário ele esquentou no sábado, entre o primeiro e o segundo tempo, no intervalo da partida. E a pergunta que eu faço é, será que o clima não ficou tão quente a ponto de o Coutinho não retornar para a segunda etapa? Será que o Coutinho... E aí é uma pergunta, o Coutinho, jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, jogador de Barcelona, jogador de Bayern de Munique, será que ele iria se recusar a voltar para o segundo tempo por conta de vaias? Diante de tudo isso que temos de informação, que eu tenho de informação, que no vestiário, no intervalo, o clima ficou quente. Será que não aconteceu alguma coisa entre o Felipe Coutinho e alguém dentro do vestiário que fez ele se recusar a voltar para o segundo tempo? São questionamentos que eu acho super necessários de serem feitos, E para a Fernanda. reflexão do próprio torcedor, acho que a gente trouxe um ponto importantíssimo que é, não, o torcedor não tem que se culpar. Porque ele tem que vaiar mesmo. Não tá jogando bem, tem que vaiar, e é isso aí, o futebol é isso, eles estão prontos para isso. Agora, mais do que isso, a gente tem que entender por que a gente tá tentando, as pessoas vão debruçando na primeira informação. Ah, ele foi vaiado, ele ficou triste, ele vai... Não foi por isso, Tartar. Não foi por isso. Agora, se você pega um jogador com a experiência que o Coutinho tem, mas mais impetuoso, mais enérgico, talvez ele vai estremecer o vestiário. Olha, não dá mais, vai até derrubar o treinador ou quem seja o problema. Mas não é o perfil desse rapaz. Ele prefere se retirar. Isso aí é uma opinião minha, tá, gente? De tudo que eu tô vendo. Ele parece que prefere se retirar a ter que enfrentar e chacoalhar e botar dedo na cara de alguém, ou dizer, ou enfim, ou ele perceber, cara, o negócio não tá legal. Não está sendo resolvido o problema. Eu vou embora porque não dá mais para mim. Eu não consigo mais resolver o problema aqui do Vasco. Você concorda comigo, Tartar? É exatamente isso que está acontecendo com o Felipe Coutinho. Não é informação, ninguém me contou, não liguei para ele, nem nada do tipo. Mas é exatamente isso. O Felipe Coutinho, pelo jeito, realmente cansou de desgastes internos ali dentro do Vasco da Gama. E hoje ele chegou realmente já num ponto onde ele cansou e está querendo ir embora. Pediu para ir embora, pediu se retirar de forma educada. Né? Passou a bomba para a mão deles e falou, agora vocês tocam daí, eu sigo a minha vida. Porque é um cara que tem uma vida organizada, um cara que já está bastante tempo dentro do futebol, já conquistou tudo, já jogou em um montão de lugar, foi
top dentro do futebol e tem algumas coisas que o cara depois não aguenta mais passar, então por isso... E eu acho que pode ele potencializar o amor dele pelo Vasco. Talvez fosse num clube que ele pouco se lixe, ele ia ficar aí, o problema tá rolando, o pau tá torando, o problema acontecendo, choveu no canivete e ele tá ali. Mas como é um clube que ele tem um amor, que ele tem uma identificação e ele viu que nas armas que ele pode atirar, porque cada um tem sabe das suas qualidades, do quanto ele pode, que a gente já falou dessa questão toda de liderança, do quanto ele pode ajudar, ele não tá podendo mais ajudar, às vezes ele prefere ir embora para não se ferir mais, porque tá trabalhando também com o coração, que é o Vasco da Gama, Moretti. Você quer falar alguma coisa? Perfeito, Fê. Eu quero só para complementar o assunto. A gente tá falando muito sobre Felipe Coutinho, mas tem um fator extra que tá fazendo com que o Coutinho saia. Não sei qual é esse fator, claro, a gente vai buscar entender, só que eu quero falar especificamente nesse momento sobre o técnico Fernando Diniz, tá? Porque hoje o Vasco é uma equipe que não apresenta resultado, hoje o Vasco é uma equipe que não apresenta desempenho, e hoje o Vasco é uma equipe que preocupa para a temporada de 2026, não apenas dentro de campo, mas agora também fora de campo. As informações que chegam com relação a vestiário, com relação a clima, com relação à debandada de jogadores é a pior possível. Além do Felipe Coutinho, que hoje temos essa informação com relação a uma rescisão de contrato, gente, isso é muito sério. É um jogador que está rescindindo um contrato. Tem também a informação relacionada ao Paulo Henrique. Paulo Henrique é um jogador que hoje está praticamente acertado com o Grêmio. A única coisa que separa o Paulo Henrique do Grêmio, é o Vasco da Gama, que não aceitou a proposta do Clube Gaúcho. Paulo Henrique é um jogador de seleção brasileira que não vem sendo titular. Paulo Henrique é um jogador, isso, gente, tá aí. Nas entrevistas que acontecem de jogadores do atual elenco, entrevistas do próprio Paulo Henrique, a informação é que o Paulo Henrique é um dos jogadores mais perseguidos pelo técnico Fernando Diniz. Um dos jogadores que houve mais reclamações do técnico Fernando Diniz. Será que ele não cansou? Será que o Paulo Henrique não está de uma possível saída para o Grêmio por conta de um cansaço com relação ao técnico Fernando Diniz? Isso é o Paulo Henrique. Talvez algum outro jogador esteja com esse mesmo sentimento. E aí, para fechar, diretoria Cruz Maltina, pessoas que hoje fazem o futebol do Vasco da Gama. Será que vale a pena morrer abraçado com um treinador que não entrega resultado, que não entrega rendimento, que não entrega desempenho e que hoje pode, porque não temos essa informação, mas pode ser um dos pilares desse clima ruim dentro do Vasco? Vale a pena fazer isso? Acho que é uma pergunta super válida de ser feita para encerrar aqui esse assunto. A gente deixa sempre claro nesse programa que a gente não é bomba de treinador. A gente não fica aqui, tem que ter... Pelo contrário, eu acho que o treinador vem com sua comissão, para o atleta até pegar aquele tipo de ritmo, de ideia tática, ideia física, treinamento, é importante que tenha tempo. Mas o que a gente vê nos números do Diniz é que não aconteceu. E se dá mais um tempo para ele? Eu sempre trago o exemplo aqui do Luiz Castro no Botafogo. Ele demorou meses para acontecer, gente. E aí tiveram paciência com ele, e aí ele acabou indo embora na metade do projeto, mas se ficasse, provavelmente o Botafogo teria sido campeão em 23. Ali o Botafogo perde aquele título na saída do Luiz Castro. Então, assim, se a gente estivesse entendendo que as coisas estão evoluindo, legal, dá mais uma ideia pro Diniz, deixa ele um pouco mais. Mas a gente está vendo que os números do Diniz não são positivos e que a gente está vendo, com tudo que a gente consegue colar nesse quebra-cabeça, né, que o vestiário parece que explodiu, parece que saiu do controle. E quando sai do controle, quem fica são os mais jovens, os que têm menos poder de palavra e que têm menos potência de decisão. O que eu quero dizer com isso? O Paulo Henrique pode estar indo embora para o Grêmio. Não é uma informação nossa, mas o que a gente entende é que ele pode estar indo embora porque não quer mais ficar nesse clima. Uma rescisão de Felipe Coutinho. Será que não é? A gente não vai ver outros graúdos saindo porque não estão aguentando mais essa questão do vestiário? O cara olha, na experiência que ele tem, Tartar, no tamanho que tem os caras, ele olha e fala assim, tentei, não dá pra eu continuar, eu vou embora. Aí quem acaba sobrando é a molecadinha que ainda não tem esse poder de saída. Você concorda comigo, Tartar? Concordo, muito. E é bem assim, isso realmente vem já de um desgaste onde ele consegue observar algumas coisas, analisar outras coisas. O Felipe Coutinho não é bobo, é um cara que já está aí muitos anos dentro do futebol, já conheceu vários vestiários. E quando você olha e você tem uma análise que você não consegue mais resolver aquilo, então realmente você tem que pedir para sair, né? Porque não tem condições mais de manter aquilo. Então, com toda certeza, torcedores do Vasco, tem algo acontecendo dentro do Vasco, né? E isso, algo sério, a ponto de um grande nome,
né, com perfil, com amor pelo Vasco, que é o Felipe Coutinho, pediu uma rescisão. E assim, foi o Coutinho, provável vai o PH. E se não resolver o problema na raiz dele, provavelmente o Vasco vai ver outros nomes indo embora. Porque é a natureza de um jogador que chega já num calibre, num tamanho, numa prateleira, ele não aguenta mais algumas coisas. Ele até tenta. A gente está vendo que essas informações não são de semana passada. As coisas estão acontecendo, os caras vão tentando. Tem uma hora que eles olham e falam assim, isso não vai ser resolvido. A única coisa que eu não sei, mas eu sou assim, se eu tô num lugar que eu não tô me sentindo bem, a gente chega numa idade, chego no rolê, não tem cadeira, eu vou embora, entendeu? Eu quero sentar, entendeu, Moretti? O Felipe Coutinho pediu rescisão de contrato com o Vasco da Gama. Esse contrato ele iria até junho, até a metade do ano, e segundo fontes, seria uma decisão irrevogável. Então, o Felipe Coutinho pode estar deixando o Vasco da Gama o maestro do time, Cicinho. É, um bom nome pro São Paulo. Mas você quer todo mundo no São Paulo, Não, o cara não quer ficar no Vasco. Tá louco, irmão. Cicinho, você está guloso. Não tem que plata lá. eu sou da oportunidade, Renata. Então, assim, mas falando sério, o Felipe Coutinho é uma grande perda pro Vasco, né? O torcedor reclama de barriga cheia. O Vasco é essa equipe que ainda está em montagem. O Fernando Diniz está tentando encontrar a melhor equipe, perdeu o Ryan. Então, assim, o torcedor esquece rápido o que o Felipe Coutinho fez a temporada passada, jogando no sacrifício, sendo também, queira ou não, um jogador decisivo. Lógico que não jogou a lá Felipe Coutinho, que nós estamos acostumados, mas é um jogador que vai fazer muita falta. Então, lamento aí pelo Vasco. E que o Felipe Coutinho encontre um novo clube aí, de preferência, sabe, né? Será porque ele foi vaiado no último jogo e saiu e ficou triste com a torcida? Eu acho que é um acúmulo de coisas, porque o Vasco, se a gente pensar, não caiu, que muita gente tinha medo no início da competição no Brasileiro, do rebaixamento do Vasco, que não aconteceu, e pelo contrário, foi a decisão da Copa do Brasil, acabou perdendo o título para o Corinthians, mas o Vasco fez uma temporada dentro do que era possível. Ronaldão, foram 7 jogos do Coutinho, 3 gols e uma assistência até agora, e ele deve sim dar adeus ao Vasco da Gama. A pressão muito grande em cima dele e do Diniz também, né? A gente percebe que a torcida está sem paciência, mesmo com o trabalho sendo realizado do Diniz, mesmo chegando até a final da Copa do Brasil, onde as duas equipes não davam como favoritas para chegar a tal lugar, e mesmo assim o Felipe foi vaiado também no último jogo, então muita coisa acontecendo nos bastidores, né? E seria legal se o Pedrinho conseguisse segurar isso, mas o torcedor, ele... Mas você já recebeu muita pressão na sua carreira, assim? Você aguentou, pô? Ainda mais sendo goleiro. Mas eu não sei, eu tô aqui me perguntando outra coisa. Será que ele vai se aposentar ou vai para outra equipe? Aposentar? Aposentar, acredito que não, porque ele tem futebol, ele tem filho. Mas ele é um cara que já tem todos os objetivos, são 33 anos... A gente, às vezes, não sabe o que ele está pensando. O Willian saiu do Corinthians, falou que ia se aposentar, caiu no Grêmio de volta. Mas a questão falou é o seguinte... que não queria ficar no Brasil porque tem muita insegurança. Tem que avisar ele que o Sul é Brasil. Né? O Felipe Coutinho também, quando ele decidiu voltar para o Vasco, nós comentávamos, né, a respeito. Está voltando para casa, mas o Vasco não era esse mar de rosas. As dificuldades ele ia enfrentar. Então, assim... Se tratando de Felipe Coutinho, também ele precisava ter em mente que ele iria ser pressionado e cobrado, porque o torcedor vai cobrar de quem? Não tem de outra pessoa que cobrar. Vai cobrar exatamente dele, que é o craque, o que pode carregar o piano ali nessa equipe. Então a cobrança sempre vai existir, não é só ali. Se ele for para outro time, vai ter cobrança também. Se é Vasco